escuto Oiticica, salgueiro. Ao nascer da aurora, vejo as nuvens do céu, o canto dos pássaros. Vem o vento suave, bate em meu rosto, anunciando: este é o meu lugar, o lugar onde o amor mora. E fomos nós conhecer o sítio. Chegando lá, o verde da esperança dá boas-vindas, que mesmo em pleno sertão, onde se planta o amor, cultiva a paz, e o cenário da simplicidade se torna rico em harmonia. Ô de casa! Ô de casa! Dorival Luiz, que prazer, meu irmão! Prazer é todo meu, professor. Manda as ordens, meu filho. É uma honra vamos entrar? estar aqui neste lugar. Oxa, aqui foi onde tudo começou. E para mim é sempre uma felicidade muito grande. Pois venha conhecer a casa. Quer conhecer onde eu nasci? Com certeza. Professor, assim, a gente chega aqui, neste lugar, nesta casa, aqui significa parte importante da vida do professor Ercílio. Que explicasse para a gente o que significa esse lar na sua vida. Eu já tenho 61 anos e 8 meses praticamente que nasci aqui nesse quarto ao lado. Vamos lá? Daqui era onde minha avó tinha o sonho de ter engenheiros, médicos, advogados. Foi aqui. Aqui era o oratório onde os santos ficavam, né, que toda a família gostava de ter santo. E aqui era a cama que meu avô e minha avó ficava. E a gente sempre gostava de estar com ele depois do almoço. Essa cama era o parque de lazer. Todo mundo ficava aqui, meu avô adorava. Eu, Joaquim do Perrão, fomos criados nessa casa. Joaquim hoje é advogado aposentado do Banco do Brasil, mas é muito bem sucedido. Do Perrão é inspetor federal, veterinário, todas as famílias deles, tanto Joaquim, que é o advogado mais referencial do Banco do Brasil, seus filhos, 2 advogados e um médico. Do Perrão, uma médica e um advogado, seguindo praticamente o sonho da minha avó. Aqui era a cozinha, aqui é onde tem o quarto que meu pai morou por último. Meu pai saiu daqui para ir para Doutor Assis, para daí para o céu. E aqui era a cozinha, ainda está original. Por sinal, a gente recebe muita reclamação. Eu vou contar uma história, Dorival, pouca gente sabe. Minha irmã não quer mexer nisso aqui. Aqui, nesse lugar, era onde tinha um fogão antigo, descia um arame com um pedaço de osso do fêmur do boi para ficar dentro da sopa. Todo dia subia, dava para a semana toda, só trocava o osso no final de semana. Eu fui contar essa história, me chamaram de mentiroso. Quando eu cheguei aqui ainda tinha o arame pendurado. Há pouco tempo, uns 10, 20 anos, ainda tinha esse cordão, esse arame aqui. E muita gente fazia isso. Então a sopa era gostosíssima e o osso estava lá o tempo todo para voltar para dentro da panela. Era muito bonito. Minhas irmãs não aceitam mexer aqui, ó. Já foi feito construção, fazer tudo. Mas ela quer, eu vou até convencê-la, por causa do barbeiro, por causa de outros insetos, a transformar, tirar foto, guardar no museu, mas fazer isso aqui melhor do que está hoje. Aqui tinha um vasilhame de zinco bem alto para botar o milho, era o armazém praticamente. E a gente, esse aqui era praticamente o depósito. Mas depois, né, virou quarto. Minha rede, quando eu morei aqui, até ir para Salgueiro, que eu já fui depois de grande, já vendia leite no jumento, já engraxava sapato quando eu fui de vez para estudar em Recife, minha rede era daquele torno para esse. E meus irmãos ficavam espalhados aqui. Aqui era na época do candeeiro. Candeeiro aqui, quando chegou a energia foi um milagre. Chegou água encanada, quer dizer, a vida do mato passou a ser melhor. Nem TV, né? Porque em 70 a Copa ainda foi transmitida pela Embratel, numa péssima qualidade. Hoje todo mundo aqui tem suas antenas digitais, tem o mundo nas suas mãos, temos internet ali mais para frente, aqui pega celular, aqui pega tudo. Quer dizer, hoje é 1000 vezes melhor morar no mato do que morar na cidade. Aqui foi uma horta, quando meu pai
ainda era vivo, ele fazia aqui uma horta, até pera tinha, coqueiro tinha tudo. Mas as águas estão diminuindo tanto, o riacho seca às vezes, fica só os poços, aí a gente restringiu muita área. Mas ainda dá muito prazer, dá muita satisfação vir aqui, porque é tudo orgânico, não tem veneno, não tem agrotóxico. Então a família do morador e a gente come daqui. Professor, assim, o nome dos seus pais e que lembrança melhor você tem deles? Eu posso até começar pela minha avó Ercília, que a gente chamava Mãe Cília, e meu avô Quio, que era Joaquim Livino, que foi onde nós todos começamos. E meu pai, Pantaleão Rodrigues de Carvalho, minha mãe Bárbara de Alencar Cruz, que daqui com ela com 6 anos, meu avô construiu uma casa na Zé Vitorino de Barros. Meus pais, meu pai veio do Ceará, minha mãe nasceu aqui. Meu pai veio de Jardim, Pantaleão Rodrigues de Carvalho, minha mãe Bárbara de Alencar Cruz, e meu avô, que era quem morava aqui, Joaquim Livino da Cruz Neves, e Ercília Docelina de Alencar, irmão de Odon, irmã de Maria Luísa, era a família que controlava esses terrenos aqui. Então nós moramos aqui, do nascimento meu, minha mãe nasceu aqui, morreu com 87 anos, tá 4 anos praticamente que ela foi, e eu nasci e outros irmãos também nasceram. Daqui a gente ia vender leite, mas voltava para cá. Não tinha água, não tinha luz, era tudo no candeeiro, tudo na cacimba, ou no açude Seu Netrapiá, que por incrível que pareça, hoje é da minha propriedade, é dos meus filhos. A infância de Ercília, o que Ercília brincava naquela época? Olha, se você for perguntar, as brincadeiras eram as melhores do mundo. Era pinhão, era chimbre, bila, era aqueles triângulozinhos que a gente jogava no chão, era osso, dizendo que era bezerro, dizendo que era boi, quer dizer, havia uma diversidade. Havia o trisca, que foi até, eu acho que me ajudou a ser campeão brasileiro de atletismo, foi a brincadeira do trisca, que aqui era muito comum. Tinha as brincadeiras de São João, com aquelas bombas, com aqueles negócios, pular fogueira. Era uma brincadeira eterna, né? Bola que era difícil, a gente tinha que fazer bola de meia, bola de alguma coisa, mas as brincadeiras eram muito saudáveis. Tinha a vizinhança que descia, a gente corria atrás dos bichos, andava de cavalo, andava de jumento. Era uma brincadeira e tomar banho nos açudes e riachos. Era a brincadeira mais comum daqui, mas a felicidade era tão grande, Oswaldo, que eu viajo para todo canto do mundo, e a melhor coisa das viagens é a volta para o Oiticica. Meus colegas do Porto, eu ganhava muito bem financeiramente. Uma vez eles me perguntaram, quando eu vim para Salgueiro, que eu voltei, aí eles disseram, Ercílio, tu vai voltar? Eu digo, vou. Aí eles disseram, eu sabia que você não ia deixar de ganhar tanto dinheiro para morar numa cidade interior. Eu disse, não, mas eu vou voltar para o Oiticica, para Recife, mais nunca. Então, porque a felicidade só me completa aqui. Isso Sinara sabia, meus filhos sabiam, que eu amo Salgueiro, mas amo mais o Oiticica. Eu amo Recife, mas amo mais Salgueiro. Eu amo Pernambuco, mas, tá entendendo? Salgueiro é incomparável. Eu viajo o mundo todo, mas nunca esqueço daqui. Meu coração está aqui, meu umbigo foi enterrado aqui no chiqueiro, quer dizer que era um curral na época, e aqui parece que tem uma coisa mágica. Do dia que nós voltamos para cá, a gente pensou em fazer isso aqui e ficar melhor. Então hoje eu fico muito feliz quando eu vejo tanta gente feliz ali embaixo, tanta gente achando bonito, né? Porque a gente aqui, enquanto tiver água nesse rio, a gente vai estar com isso aqui verde e bonito. E esse rio, a tendência dele é perenizar, porque a transposição está perenizando do Mari até Terra Nova, e a gente acha que os algodões vai poder suprir a perenização lá do algodões até o Mari. Quer dizer, vai ficar um período bem mais curto. Aí, amigo, com água, esse riacho vai ficar um paraíso para todos nós. Começou a trabalhar com que idade? Foi muito cedo. Eu diria que com 10, 12 anos eu já estava levando leite para vender num jumento chamado Passo Preto ou Roxim.
Meu leite era muito bem vendido, porque meu avô me ensinava princípios e valores, e ele usava parábolas que eram importantíssimas. Ele dizia: meu filho, nunca bote água no leite, porque se você botar, quando completar o dinheiro de um bezerro, vai morrer a melhor vaca do curral. Eu dizia: Deus me livre de botar água, porque havia umas histórias que os leiteiros botavam água para sobrar um dinheirinho. Então eu nunca precisei. Meu avô sempre me deu vida boa. O leite era dividido, metade era meu e metade dele. Sobrava dinheiro para eu dar mamãe, meus irmãos. Então a gente sempre teve uma certa folga, porque era bom demais, né, ser leiteiro naquele tempo. Depois, quando eu já cresci mais, que fiz a transição para Salgueiro, aí eu ficava, engraxava sapato, mas corria para cá. Assistia aula querendo ser engenheiro do DR, que hoje eu sou. Mas o sonho nasceu quando eu vendia leite aos funcionários do DR. Que eu achava aquela casa do engenheiro a coisa mais linda do mundo, eu queria ser. Hoje a crise pegou o DR, é um dos órgãos mais sacrificados. Eu não entendo porque o governo paga 2 salários mínimos ao engenheiro, se o PIS é 6 ou 8, e a gente fica somente pelo sonho, entendeu? Mas hoje eu me sinto realizado porque voltei para Salgueiro para ensinar. Porque quem me tirou da caixa de engraxar para ensinar, para ser professor, para ser engenheiro, para ser advogado, quem fez essa diferença foram os professores. Então hoje eu tenho obrigação e prazer de ensinar e sempre mostrar o caminho que me levou de um extremo a outro. Então eu sempre digo ao povo da zona rural o seguinte: estude muito para ganhar dinheiro na rua e trazer para aplicar no prazer e na satisfação de morar no sítio. Professor, pois não? Qual foi a emoção quando o senhor pisou a primeira vez numa escola para estudar, no primeiro contato com a sala de aula, no primeiro contato com um professor? Olha, eu tive a sorte da minha professora aqui na Mutuca, Negreiro. Ela fazia uns cavalinhos e ela era minha madrinha. Então ela sempre me dava os cavalinhos para eu comer. E aquela alegria, aquele lúdico no meio dos coleguinhas, para fazer a interação, até hoje me dá prazer. Então quando eu fui para a cidade já foi mais difícil, porque né, já era um povo diferente, mas eu me adaptei muito bem e eu sabia, porque minha avó induzia o sonho de ter um filho engenheiro, um médico e um advogado, porque naquela época eram as profissões, e o maior sonho era formar os homens. Minha mãe, rebelde como sempre foi, conseguiu educar os 3 homens e as 5 mulheres, todas e todos temos nível superior, que fomos buscar na capital, bancado por minha mãe. Ela nem queria que a gente trabalhasse, que ela queria ter o suor da cara dela, né? Me lembro também que minha avó, toda vez que engravidava a mamãe, ela construiu uma casa para bancar os estudos. Esses fatores estimularam demais a gente a correr atrás desse sonho. E quando a gente corre atrás do sonho, é quase impossível a gente não conseguir. Professor Ercílio, na juventude, era um jovem festivo, festeiro, gostava de eventos, como era o professor? Não, Dorival, sempre gostei de ver a seleção estudantil, não gostava de festa, até hoje eu não sei dançar. O que eu gostava mesmo era de vir para o Oiticica, caminhar no Oiticica, caçar, pescar, que hoje eu proíbo aqui. Então hoje a gente tem esse prazer de vir para o Oiticica numa realidade bem diferente. Mas a minha felicidade nasceu aqui. E aqui hoje meus filhos também são felizes por terem isso aqui. Sempre que eles podem, eles estão por aqui. História bela, lindo lugar. É acompanhar a experiência de quem vive o amor e compartilha com outras pessoas. Isso chama-se grandeza interior. É sabedoria. É você ter uma fazenda como esta e não fechar as porteiras para quem quer ser feliz também. Dorival, minha mãe morreu com 87 anos. Ela disse que nunca viu o Poço Grande seco. Mas às vezes, quando a seca é muito cruel, isso aqui isola. Mas depois do advento do tratamento da água de Salgueiro e jogar nesse rio, e também da construção do açude dos algodões, isso aqui ficou um paraíso. É o que nos permite fazer tanto verde. Mas meus avós, meus pais e nós que estamos dando continuidade, há mais de 100 anos que isso aqui é de uma sequência de família,
nós temos preservado a mata ciliar, como você está vendo aqui. A mata ciliar estreita o rio e aprofunda o rio. Tem lugares aqui mais para baixo que a água desaparece com 2 meses que para de chover, porque o rio já está assoreado. Aqui não. Se você olhar aqui, eu faço essa irrigação constante, mas o prazer é muito maior do que o gasto. Então a gente compensa fazer isso, porque água é vida. Então isso daqui é onde eu me encontro, porque foi daqui que foi feito tudo que está aí para cima. Essa felicidade que você está vendo aqui, as pessoas que vão vir para cá, sempre tem gente tirando foto, sempre tem gente visitando. Isso aqui virou uma referência. E uma coisa que eu nunca pensei, Cessa Ribeiro era secretária estadual de meio ambiente. Ela veio fazer um seminário em Salgueiro e quem ganhou fui eu, porque eu terminei recebendo uma moção honrosa da Assembleia Legislativa, aprovada por unanimidade pelo deputado, em função do trabalho feito no sítio Oiticica. Então isso aqui já é referência. Se você olhar ali para cima, tem um campo de futebol que grandes times do futebol brasileiro já jogaram, e quem vem uma vez vem outra, e outras, nunca cobramos R$1 a ninguém. Então aqui existem momentos religiosos e esportivos, mas nunca falta gente. Devido ao verde, ao paisagismo, também nunca falta fotógrafo. De manhã, de tardezinha, e o dia todo, todos os dias a gente tem essa permissão. As pessoas ligam para mim perguntando, eu posso tirar umas fotos? Se eu pudesse, eu pagava para o povo vir tirar foto, porque isso aqui não é meu, isso aqui é nosso, isso aqui é da humanidade. Quem botou um passarinho aqui não fui eu, quem botou essas árvores aqui não fui eu. A gente só está tendo a preocupação de preservar e ter a felicidade da minha esposa concordar com tudo isso, ajudar no planejamento. Ela era professora de paisagismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Recife. Ela foi homenageada há vários anos, mas teve que vir para Salgueiro, abriu mão, mas o paisagismo ficou na cabeça. Agora, uma coisa é você ornamentar um jardim, outra coisa é ornamentar um sítio. E ela tem conseguido muito bem e eu também tenho feito meu esforço. Professor, como de fato, se criar aqui, desde pequenininho, nessa terra, e parar na capital em busca de um sonho, estudar e se formar. Eu viajei fácil lá em Recife? Veja só, eu viajei a vida toda para Recife, para o mundo todo, mas tinha um objetivo, voltar para cá. Então, o lugar que eu mais me sinto feliz é aqui. Minha esposa sabe, meus filhos sabem e colaboram muito. E agora, cada dia que a gente passa, eu gosto mais disso aqui. Só que hoje isso aqui já é de domínio público. Isso daqui, tem pessoas que eu chego aqui, nem dão um bom dia a mim, eles já se sentem em casa. E eu me sinto muito feliz por eles se sentirem assim. Porque isso aqui, só para a família, não tinha nenhum sentido. Olha que coisa linda você ter hoje aqui. Não prejudica em nada, ninguém mexe com os animais. Se você olhar lá para frente, tá as ovelhas, e as crianças estão brincando, os pais estão por outro canto. Essa parte é mágica, e são todas coisas rústicas. Olha, tem época que essas caraibeiras, tá a coisa mais linda, ela cai a folha, fica só flores amarelas. Tem muita gente que enche isso daqui só para tirar foto. Então essa alegria que a gente tem daqui é como se dissesse, é um ser completo, porque você conhece, por exemplo, eu conheço os Estados Unidos, eu conheço a Europa, eu conheço a Argentina, eu conheço o Uruguai, eu conheço Israel, eu conheço meio mundo de coisa, mas nada me completa igual isso daqui. Então tudo que eu quero na vida mesmo, se eu disser assim, eu digo até aos meus filhos, olha, se eu pudesse escolher onde passar umas férias era no Oiticica. E eu venho aqui todos os dias e ainda acho pouco. O casal Ercílio e Sinara nos convidou para uma visita ao espaço Espiritualidade Santa Bárbara. Lá, o padre Erasmo nos aguardava e seguimos a trilha. Jovens, adolescentes, crianças, adultos, cada um com um pensamento de viver intensamente um dia apresentado cada lugar por onde a gente passava pelo professor Ercílio com orgulho dizendo, este aqui é o nosso lugar. Esse rio
ele tem algumas coisas boas que aconteceram em Salgueiro. É o açude da Boa Vista, é o açude dos algodões. Futuramente vai ser a transposição que vai fazer a perenização. Hoje ele é praticamente permanente. Tonho está aqui há 13 anos, essa fazenda de Bibi do Gebarro. Aqui pra gente nunca falta água, né, Tonho? Quando seca aqui, tem um poço ali, eu tenho um poço lá. E o professor Cílio continua explicando, né, cada referência e a importância deste lugar, e a gente seguia, e cada lugar que a gente seguia ficava maravilhado com o que se via e se ouvia. Vocês estão vendo aqui o que chama cuca de umbu, então isso é uma forma inteligente que essa fruteira, característica do sertão, desenvolveu, criando tubérculos cheios d'água durante o inverno, e ele vai sugando essa água durante a seca. E existia antigamente uma chuva que chamava chuva dos imbuzeiros, para reabastecer. Essa fruteira quase desaparece do sertão, porque o povo começou a fazer doce e alimento da cuca do umbu. Ó, pessoal, a caatinga já tem o nome de mata cinzenta. Ela hiberna praticamente quando cai todas as suas folhas. Na Europa cai para não aguentar o peso da neve. Aqui cai porque não tem água para suprir as folhas. Então é bom que a gente aprenda com a natureza e ela ensina um bocado. Agora tem um detalhe. Se vocês conhecerem a Europa, a diversidade é bem pouquinha de árvore. Aqui é uma imensidão. Olha nesses 100 metros quadrados quanto tipo de vegetação tem. A caatinga é um bioma único no mundo, né? Quando a mata ciliar é preservada, o rio é estreito e fundo. Quando você tira a mata ciliar, olha como tá. Já secou. Então é mata ciliar. A lei obriga a conservar e é obrigação e prazer e dá lucro preservar a mata ciliar. Se o ano todo a gente aguando, aguando, então ele fornece água desses poços aqui. Aqui tem 18 anéis, o de lá tem 13. Santuário Santa Bárbara, um lugar aqui na Fazenda do Ticica, sagrado, um lugar de fé, de orações, onde vem pessoas de vários lugares para fazer as suas meditações e orações. O Padre Erasmo acompanhou cada início de obras aqui, nesse lugar, que hoje, para a gente, é um paraíso. É bom de se morar, é bom de se frequentar, é bom para reflexão, é bom para a gente viver intensamente e se renovar, né, o contato espiritualmente com Deus e com a família. É bom. É uma oportunidade que nós temos de sermos mais amados. Somos mais amados quando fazemos menos, quando deixamos Deus fazer em nós. Um momento como este é mais do que recreativo para vocês que usam um grande instrumento de conhecimento que é a Pais e Mestres. Mas isso aqui também é um instrumento não só de conhecimento, como de ligação, como de introspecção, de crescimento interior. Nós demos o nome desse espaço, Espaço Espiritualidade Santa Bárbara. Então eu vou aproveitar a presença da TV Oxente para explicar um pouquinho sobre esta santa. Santa Bárbara, filha de Dióscoro, lá de Nicomédia, hoje atual Turquia. Ela era filha única e muito bela. Então o pai, para protegê-la, só que eu não sei se era bem protegê-la, porque a privou do convívio social, então fez uma torre. Era nesta torre que Santa Bárbara vivia. Na torre tinha apenas 2 janelas. E Santa Bárbara, a única vista que tinha era justamente a natureza. E Santa Bárbara era obrigada a cultuar os deuses pagãos do Império Romano, por conta do seu pai, que era pagão, que não aceitava o cristianismo. E quando este empreendeu uma viagem prolongada, Santa Bárbara deu uma simples volta na cidade e encontrou-se com uma jovem chamada Juliana. E essa Juliana lhe falou da unidade da Trindade, do Deus que salva, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Santa Bárbara, chegando em casa,
ela mandou abrir mais uma janela na torre, em homenagem à Trindade Santa. Então ficaram 3 janelas. Quando o pai voltou, não gostou da iniciativa e achou esquisito 3 janelas, se a torre só tinha 2. E ela foi explicar por que 3. Mandou abrir mais uma em homenagem, em honra ao Deus verdadeiro. Então Santa Bárbara não teve dúvida. A natureza lhe atraiu para o seu Criador. E logo ela se converteu à verdadeira fé. Daí Santa Bárbara foi então perseguida pelo próprio pai, veio ao martírio e o próprio pai a matou com a ajuda de outros algozes. No instante que Santa Bárbara falece, então troveja, trovões estrondosos, e também um raio cai e mata seu pai ao meio. Então Santa Bárbara é invocada contra as tempestades, contra trovões, relâmpagos, quando muita gente tem medo, né? E então invoca Santa Bárbara. Daí a gente dá o nome desse espaço, o Espaço Espiritualidade Santa Bárbara. Porque aqui, eu dizia, é o momento em que a gente se encontra com a gente mesmo, né? É um momento de introspecção, aqui é um momento de ser mais. E ser mais é melhor. Conversava com Sinara que esse é um bom ambiente para que a Escola Pais e Mestre possa avançar cada vez mais nessa formação humana, na formação humana. Então a gente estuda com um objetivo, às vezes desviado, porque o objetivo de estudar, na verdade, é sermos mais humanos, é sermos mais próximos. E a gente é mais humano quando a gente é mais divino. Então precisa dessa conexão com Deus e com o que é de Deus, com o que Deus criou, né? Não é tão comum a gente estar aqui, por exemplo, em um lago desse, contando tantos peixes, nem um mini deserto com tanto verde, né? Tem alguém que cultiva isso. Então está esse casal a cuidar e a promover momentos como esse, quando prepara, quando cultiva um ambiente assim. Então que Deus abençoe a todos nós e que a gente cada vez mais busque conectar com a natureza, porque na verdade nós somos tudo isso. Sem isso não estamos completos. Falta muito. Então nós precisamos. Também temos São Francisco na capela, e ali a recepção é chamada Espaço São Francisco, porque foi esse que tanto cultivou essa vida com a natureza, essa relação, essa sua amizade. Na verdade, São Francisco estava buscando ser completo. Então você também que vê esse vídeo, aproveite. Respeite mais, ame mais a natureza, cuide da natureza, porque isso é cuidar de nós próprios. Nós precisamos de todos esses recursos. Prova disso é que Deus, antes de nos dar a vida, primeiro nos deu toda a condição para existirmos. Assim narra o livro do Gênesis. Então, logo no início, né? Deus tudo cria, por fim é que cria o homem, quando dá condição ao homem. A natureza é a condição de sobrevivermos. Então que a gente respeite isso, reflita sobre isso a cada dia e queira a bênção de Deus e que isso tudo nos leve cada vez mais a amar o nosso Deus, que está sempre presente em nossa vida, este nosso Deus que por nos amar tudo criou e nos deu. Então cuidemos do que Deus nos deu, porque assim cuidamos de nós mesmos. O Senhor esteja convosco. Ele está. Parabéns a quem está vivenciando este dia aqui hoje.